Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Rota Parkour. Aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para aprender o parkour do zero. Meu nome é Danilo Brussolini e o tema de hoje é amortecimento de queda. Como cair pode fazer você aprender parkour muito mais rápido. E antes de eu começar a falar o tema aqui, é importante a gente entender o que é cair, o que não é cair, o que é um amortecimento de queda e qual a diferença entre essas coisas. Cair é todo aquele movimento que você faz e você perdeu completamente o controle. E diferente de um amortecimento, você está com controle durante todo o momento. E muitas pessoas confundem essas coisas. Por quê? Quando você está caindo, você simplesmente é parecido às vezes com um amortecimento. Porque você pode observar algumas pessoas descendo de um local, saltando para o chão. Só que a pessoa, quando ele chega no chão e simplesmente bate ali sem amortecer, ou seja, sem controlar, você consegue perceber pelo som, você consegue perceber pelo movimento dos braços, pelo movimento principalmente da cabeça, que a pessoa simplesmente chegou no chão. Mesmo que ele chegue em pé, isso é considerado uma queda, ou seja, você caiu de um local em vez de você descer amortecendo. E o que eu vou trabalhar aqui hoje não são só esses amortecimentos em pé, eu vou falar muito também sobre quando você realmente erra alguma coisa, e existe alguma técnica para poder te ajudar. E quando você aprende esse tipo de técnica, te ajuda a progredir muito mais rápido no parkour, porque você vai poder tanto errar com mais tranquilidade, ou poder tentar novas técnicas sem aquele medo exagerado de tipo, vou machucar, porque você sabendo como cair, você está em segurança. Então, esses são dois conceitos que é muito importante e eu sei que às vezes ele pode parecer um pouco abstrato, mas você entender qual é a diferença entre cair e amortecer. Quando a gente chega no chão, mesmo que seja deitado, ou seja, você acabou de chegar de um salto e você voltou para o chão e você vai chegar com as costas ou com a perna, você provavelmente tem uma forma correta de fazer isso, que é a forma de você estar amortecendo, é a forma onde você está simplesmente caindo, ou seja, você não teve controle sobre como você voltou para o chão. E o que eu vou abordar aqui é como você vai fazer para ter mais controle em todas essas quedas que você possa acontecer. E aí você vai aprender o que eu chamo de bail. Bail é basicamente essas formas de você, existe em qualquer tipo de técnica, que é uma forma de você se segurar ou se você parar uma queda, ou seja, você amortecer um movimento que aconteceu errado, e aí sim você vai estar em segurança. E qual a principal diferença entre bail e rolamento? Rolamento é um tipo específico de amortecimento de queda, mas o rolamento em si é uma movimentação completa. Você pode utilizar o rolamento tanto para amortecer uma queda, quanto para você realmente utilizar ele para passar um obstáculo. Ele é uma categoria de movimento em si e que pode sim ser utilizada para fazer um amortecimento de queda. Porém, o que eu vou abordar aqui, o bail em si, são formas de você amortecer e que você não necessariamente depende tanto do amortecimento ou tanto do rolamento. Você vai depender mais agora de como você vai manejar o seu corpo com o chão. Então, essa é a principal diferença. O rolamento é basicamente uma técnica propriamente dita que pode ser utilizada para amortecimento de queda e que é realmente uma das melhores formas de amortecer. Porém, o que eu vou abordar aqui é que em muitas situações você não vai ter e nem vai ser necessário utilizar o rolamento. E aí vai existir o bail, que é uma das formas de você fazer esse tipo de amortecimento. Essas formas de bail, elas são muito parecidas com o kemi. Muitas pessoas acabam confundindo com o kemi, que é um tipo de amortecimento de queda do judô. Na verdade, o kemi, eu não entendo muito bem qual é a tradução literal, mas basicamente é como se fosse formas de amortecimento de queda que são utilizadas em alguns tipos de artes marciais, principalmente dentro do judô. A grande diferença entre o kemi e o amortecimento de queda, o bail que eu vou ensinar aqui, é que bail, basicamente, você vai fazer no concreto, foram adaptadas para o parkour, enquanto a técnica de ukemi do judô, elas foram principalmente adaptadas para uma luta e principalmente feitas dentro de um tatame. Provavelmente lá no passado, quando eles começaram a desenvolver isso, eles com certeza utilizavam outras formas até para poder a pessoa utilizar outdoor. Como hoje, muito esportivizado, ou seja, transformou muito no esporte a modalidade, eles adaptaram completamente para o tatame. Não é um tipo de queda que você vai utilizar no chão. Você pode até tentar e você vai ver que não é tão confortável assim. Já o bail, ele foi feito exatamente para você fazer no chão. Embora as duas técnicas vão ser bem similar, a diferença principal vai ser a forma como você vai abordar o concreto e a forma como você pode fazer no tatame. Embora existam diferentes tipos de queda que possam acontecer,
Não tem como a gente aparar todo tipo de queda. O que eu vou abordar aqui são principalmente quando você cai de alguma forma inesperada, para trás e para os lados. Para frente, geralmente vai ter o rolamento e outros tipos de amortecimento. Porém, quando você bate e volta de um obstáculo, quando você cai lateralmente, existem formas de você conseguir amortecer isso. Isso também é muito utilizado quando a pessoa está aprendendo algum tipo de mortal, ou quando você está fazendo algum tipo de técnica, principalmente em um local alto, e você vai chegar em algum tipo de precisão. Ou seja, se você fez um salto, você vai bater e vai para um lado, você vai chegar e vai cair para trás, ou você está saindo para alguma barra e, por exemplo, você caiu para um lado ou para o outro. E você saber como amortecer esse tipo de movimento é muito importante. Então existem vários tipos de queda diferentes, não tem como abordar todos aqui nesse vídeo, eu vou focar principalmente nas quedas que a gente pode fazer lateral e as quedas para trás. Escorregões, eles podem basicamente utilizar um pouco desse conceito, mas são outros tipos de queda e que geralmente ele é mais evitado pela sua técnica propriamente dita do que por um tipo de amortecimento de técnica específico. Porque geralmente quando é um escorregão, ou você já percebeu que aquela estrutura realmente estava escorregadia e você já se planeja como você vai sair dali, ou ele vai simplesmente acontecer e você vai ter que ter uma técnica muito reativa de como você vai lidar com aquilo sem tomar um impacto muito grande no seu corpo. Agora, como você pode utilizar esses amortecimentos de queda para você aprender parkour mais rápido? Basicamente, eu não estou falando para você sair errando, mas a questão é, muitas pessoas começam a aprender e desenvolvem essas técnicas naturalmente. É através disso que professores, instrutores, nós estudamos para poder desenvolver a técnica, vendo como muitos praticantes vieram aprendendo isso naturalmente. Porém, e se você não for um desses atletas que aprende naturalmente? E aí, você simplesmente parou, não vai conseguir praticar mais a modalidade porque você não desenvolveu naturalmente? Vai ser pego na seleção natural? É o que muitos treinadores, ou que muitos iniciantes, ou até mesmo atletas acabam não percebendo, é que ele às vezes teve essa facilidade de aprender naturalmente aquilo e muitas pessoas não têm. Então, por isso que a gente pega e começa a treinar essa técnica isoladamente. Ou seja, muitas pessoas vão precisar passar por isso. Talvez você seja aquela pessoa que vai aprender naturalmente. Mas se você já treinar isso, se você já se condicionar isso, provavelmente você não vai precisar passar por todo aquele processo de tentativa e erro. Então, isso que é ser um professor, né? Você ensinar a forma correta de como fazer aquilo. Então, não vá nessa só porque tem como aprender naturalmente que eu devo seguir só esse caminho. É você tentar juntar as duas coisas, porque isso vai otimizar muito o seu processo de aprendizado. E como isso ajuda você a aprender mais rápido? É porque se você sabe como você chegar de cada movimento sem tomar um impacto exagerado no seu corpo, provavelmente você vai conseguir fazer muito mais tentativas sem se machucar e provavelmente você também vai ter muito mais segurança em tentar cada técnica. Você vai se sentir cada vez mais confortável e dar um passo além. Enquanto muitas pessoas ficam com medo demais de cair, quando você aprende a forma correta de cair, você agora começa a tentar melhor as técnicas. E quando eu falo tentar, é você conseguir fazer, por exemplo, você vai aprender algo novo, as primeiras vezes você tem que simplesmente fazer. Só que esse fazer muitas vezes pressupõe de falha, porque você não aprendeu a coordenação correta, você ainda não aprendeu, vamos falar assim, um posicionamento correto de cada parte do corpo, você ainda não tem a técnica em si. E vai acontecer com certeza dessa coordenação, de você vai colocar um braço, era para ser num local e você vai errar um pouquinho. E é natural. Só que você sabendo como se proteger disso, você vai conseguir fazer essas técnicas cada vez mais sem o erro. E muitos atletas profissionais fazem muito isso. Eu vou dar dois exemplos de dois atletas muito grandes que fazem absurdamente isso. E eles só estão nesse nível por causa exatamente de saber como cair. O primeiro, e é muito óbvio isso, é o Pacha. Ele tem até o Instagram lá, o Pacha The Boss, e o cara realmente The Boss, né? É o chefão lá, ele faz os movimentos com um controle absurdo. Ele dominou completamente essa arte de cair. Se você observar nos vídeos dele, ele faz muita combinação de rolamento, quedas diferentes, cai para um lado, sabe rolar de qualquer tipo de posição, desde começando dos pés, desde começando das mãos, desde começando só pela cabeça, desde começando qualquer parte do corpo. Ele aprendeu muito essa técnica de como cair. Lógico, ele faz isso de uma forma bem natural, principalmente porque você pode observar que o estilo de treino dele é testar essas coisas. Ele está sempre testando movimentações diferentes, ele está sempre caindo de posições novas, ele está sempre testando como o corpo dele vai reagir, chegar de uma posição nova. E isso criou um estilo que ele usa muito da forma cômica, né? Ele se baseou muito no estilo do Jack Chan, que é fazer, vamos falar assim, a movimentação e, vamos falar assim, os movimentos propriamente dito do parkour, ou às vezes de arte marcial, mas de uma forma um pouco mais cômica, para poder trazer também o estilo dele de movimentação para o Instagram.
Porém, ele só consegue fazer esses movimentos em alto nível porque ele tem uma técnica muito boa de cair. É muito nítido nos vídeos dele, ele faz certos movimentos que às vezes são absurdos e às vezes, algumas vezes que sai errado, muitas vezes provavelmente, ele consegue repetir de novo. Por quê? Mesmo que ele tome um impacto, ele soube diminuir aquele impacto de uma forma maravilhosa. Porque principalmente quando você não sabe cair, você vai tentar tensionar demais, seja o punho, seja o ombro, ou seja o tornozelo, para tentar parar a queda. E isso é um erro muito grande, porque quando você está tentando tensionar demais algumas partes do corpo para parar aquela queda, você está tomando todo o impacto nessa parte. E tem um outro atleta que também faz muito bem isso, que é o Dom Tomeiro. O Dom Tomeiro, ele faz saltos absurdos. A gente tem que também relevar que ele tem um passado esportivo, ele foi basicamente criado para ser um atleta, ele tem uma preparação diferente de muitas pessoas. Mas, tirando esse fato, além disso, ele ainda desenvolveu muito essa técnica de como cair. Lógico, ele aprendeu isso de uma forma naturalmente. Igual eu falei, nem todo mundo vai pegar isso simplesmente fazendo saltos na tentativa e erro e vai pegando e desenvolvendo isso. Porque provavelmente você já se machucou antes e às vezes vai ter parado. Ele não, ele cai, tem vídeos absurdos de quedas dele, que ele cai muito feio. Porém, de tanto fazer essas quedas, ele acabou desenvolvendo uma forma de como segurar essas quedas de qualquer posição. Você pode até observar que muitas vezes ele não tenta travar muito algumas quedas que ele percebe que vai cair. Ele já se deixa ir porque ele sabe exatamente como amortecer aquilo. E tem saltos que você observa, o tornozelo dele fica a ponto de girar, mas não vai girar, ele não vai torcer o tornozelo ali porque ele soube exatamente o que ele precisa fazer para poder passar daquele ponto onde para muitas pessoas seria um rompimento de um tendão, seria o rompimento dos ligamentos que tem ali dentro. Para ele não, ele simplesmente soube como contornar aquele movimento. E tem até um salto dele que, se você for pensar, é quase que absurdo um ser humano ter feito isso, que é um salto onde eu tô até aqui numa escada, mas basicamente ele salta do topo de uma escada lá para baixo, são 25 degraus, que é lá, se eu não me engano, na França, que é até uma escada famosa por um skatista ter vindo e feito isso. E assim, quando ele salta, virando um mortal no ar ainda, para chegar naquele rolamento lá embaixo, ele sabia exatamente, de tanto ter feito aquele mortal com o rolamento no final, ele sabia como amortecer. E mesmo ele amortecendo, isso é uma coisa que muitos vídeos não mostram na internet, ele machucou o tornozelo dele por causa daquele impacto todo. Agora, imagina se ele não soubesse fazer aquele rolamento, se ele não fizesse aquilo no ponto correto igual ele fez. O impacto era tão absurdo, mas tão absurdo, que provavelmente ele teria arrebentado o corpo quase que inteiro. Então, saber fazer o amortecimento, saber como você vai lidar com esse impacto é muito importante. E tem grandes atletas aí, eu poderia ficar citando uma lista enorme aqui de pessoas que fazem isso, mas acho que você já entendeu o ponto, por isso que é importante a gente aprender essas técnicas. Agora eu vou dar um outro exemplo, e aí já é um exemplo um pouco mais, vamos falar assim, saindo um pouco desses altos níveis de atleta, mas pessoas comuns. Tem até um colega meu aqui, e por isso que é importante a gente saber como cai. Ele já treina parkour há muitos anos, eu treino parkour, vão fazer 13 anos, comecei lá em 2008. Ele provavelmente começou ali por volta de 2010, então ele deve estar fazendo uns 10 anos de treino dele também. E ele já criou essa noção no corpo, através desse tempo, de como proteger de uma queda. E teve um dia que a gente estava fazendo um treino normal, né? A gente estava correndo, fazendo uns saltos. E tem um desafio aqui, que é um salto que basicamente tem um muro, e eu estava saltando pro muro de cima. Esse era o desafio. E do muro de baixo pro muro de cima, basicamente é uma alturinha considerável, porém esse muro de cima até o chão dá mais de 2 metros de altura. E esse salto, vamos falar assim, desse muro de cima, vou falar assim, com essa altura, qualquer queda dessa altura já é muito perigosa. Só que ainda tem um outro fator. Logo atrás desse muro, como a gente está saltando do muro de baixo, você fica com espaços não muito grandes entre um e outro. Se você cai do muro de cima, tem uma grande chance de você cair em cima do muro de baixo. E o que acontece? Tava nós dois treinando ali, fazendo esse salto, e o Dalso, que é esse colega meu, ele tem um salto muito bom, ele consegue fazer um salto muito alto, ele consegue chegar muito bem lá em cima. Só que nessa preparação a gente estava testando muito, chegando no crane, que chegava com o pé por vez por cima, às vezes tentava bater os 2 pés. E teve uma vez que ele foi fazer esse salto, e que na hora que ele chegou lá em cima, ele bateu os 2 pés, e era simplesmente um teste.
ele bateu e não queria ficar. Ele simplesmente puxou os pés para trás. Só que nesse momento dele puxar os pés para trás, ele agarrou com os 2 pés em cima do muro. E aí você imagina, mais de 2 metros de altura, agarrando com o pé, caindo de costas pro chão. A chance dele se machucar ali era muito grande. E ele estava virado exatamente pro muro de baixo. Ele já estava tipo assim, se fosse cair ali, se ele não soubesse fazer o amortecimento, ele ia cair exatamente em cima do muro de baixo. Porém, por causa desse tempo de prática que ele tem, o corpo já desenvolve, ou seja, ele já desenvolveu essa parte de como proteger a queda. E ao mesmo tempo, na hora que ele começou a cair, ele já conseguiu virar o corpo um pouco no ar e segurar na parede. Nessa dele segurar na parede, ele já conseguiu virar um pouco o seu corpo, embora não dava tempo, porque ele já estava abaixo do muro, né? Ele não conseguiu agarrar por cima, ele conseguiu simplesmente bater na parede e virar um pouco o corpo. Ele conseguiu não bater na parede de trás e amortecer bem a queda no chão. Não tinha espaço para fazer rolamento, não tinha espaço para poder se segurar agarrando no outro obstáculo. Ou seja, a única forma que ele tinha que fazer é esse tipo de amortecimento que eu vou ensinar aqui agora. Ou seja, você tem que chegar com a parte do seu corpo de uma forma que você vai distribuir melhor impacto. Embora nesse processo ele acabou ainda ralando na parede, foi muito melhor do que ele ter batido a cabeça, muito melhor do que ele ter caído de uma forma horrorosa. Por quê? Ele conseguiu chegar primeiro com algumas partes do corpo que consegue segurar melhor o impacto. E mesmo ralando, é muito melhor você conseguir saber como vai cair assim, em segurança, do que ficar dependendo da sorte. Lógico, esse salto é uma coisa mais avançada, ele não estaria tentando se ele está começando na prática, com certeza. Porém, só é possível realizar uma coisa dessa porque você também desenvolveu essa capacidade de saber como cair com segurança. Não é sorte. Eu falei isso muito no último vídeo meu aqui, que parkour não é sorte, não é você simplesmente estar tentando as coisas lá e, tipo assim, esperando que uma hora vai dar certo ou vai dar errado. É você saber o que você está fazendo a cada momento. Uma coisa muito importante também na hora de você fazer esse tipo de amortecimento é saber o momento certo de aplicar a força, o momento certo de você conseguir fazer o movimento. Porque não adianta nada você tentar amortecer uma queda depois que você já caiu. Depois que você já tomou todo o impacto, já era. E eu vou falar um exemplo meu, quando eu tava lá no início do parkour, isso provavelmente, porque primeiro ano, segundo ano de prática, não sei, eu não tinha muitas essas noções, não sabia que eu deveria treinar muitos bales, eu não treinava isso aí, eu treinava os movimentos em si. Não me preocupava muito e às vezes isso até segurava um pouco a evolução para algumas coisas, porque não sabia exatamente como cair, né? Simplesmente fazia o rolamento, sim, sabia fazer o amortecimento básico, mas não sabia coisas diferentes. E se eu realmente cair? Se eu estivesse caindo para o lado? Não sabia como lidar com isso realmente. E aí teve um dia que eu tava fazendo um salto. Aqui costuma ter em formatura, na época de formatura, eles colocam tipo um cercado em volta de uma área que a gente costumava treinar. Só que eles colocam isso aí justamente pro horário da festa. Só que durante o dia, ali fica aberto, só que fica só algumas passagens para você ir. Só que eu não queria, eu e meus colegas que estavam treinando, a gente não queria dar toda a volta para poder chegar lá. E aí eu fui fazer uma técnica bem básica, tipo um step vault ou speed vault, que é você correr, colocar a mão em cima do obstáculo para poder passar. Só que esse obstáculo ele é solto, eles são várias plaquinhas separadas. E nesse momento, quando eu pulei e coloquei a mão em cima de uma, ela foi inclinando comigo para frente. E o mais engraçado dessa situação é que eu lembro a queda foi praticamente em câmera lenta. Eu fui assim, vendo eu indo pro chão, indo pro chão, indo pro chão. Só que eu não sabia o que fazer naquele momento. Tipo, eu simplesmente estava indo e o corpo foi caindo, foi simplesmente sendo levado por aquele momento. Era até engraçado, porque foi uma queda em câmera lenta, né? Pelo menos na minha cabeça e na visão, acho que do pessoal, eu perguntei também, e falaram, cara, foi muito engraçado. Porque, tipo assim, a plaquinha foi virando comigo, eu caindo, indo pro chão. E assim, o que que eu faço? 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 Aí na hora que chegou no chão, eu, tipo, taquei a mão lá no chão e consegui segurar a queda. Tive sorte. Porque muitas vezes quando faz isso, você simplesmente joga a mão lá pro chão e tenta segurar a queda, você vai quebrar, vai abrir o pulso, vai quebrar alguns ossos aqui. Eu já vi caso de acontecer isso com algumas pessoas. Porque tá tentando segurar uma queda. Como foi uma coisa meio que em câmera lenta, foi até cômico. Porém, saber fazer o movimento na hora certa é muito importante. Então tudo que eu vou ensinar aqui agora, eu vou ensinar 2 técnicas nesse vídeo. E essas técnicas, o importante é você começar a aprender o timing. É você tentar sentir quando e de onde está vindo essa força para você começar a segurar a queda com mais segurança. Então, sente o timing correto e começa a sentir assim, eu estou amortecendo,
no momento que eu estou pegando o impacto, ou eu estou simplesmente tomando o impacto e pensando, nossa, eu deveria ter rolado, oh, não, eu deveria ter segurado isso aqui um pouquinho pro lado. Sente. Outra coisa que é importante nisso aqui também é você sentir a suavidade desse movimento. Se o movimento ele é quadrado, pensa assim, como se fosse um bloco. E cada parte, você sente as quinas, você sente que ele vira e cai parte por parte. Imagina um quadrado girando. Ele gira, chega até um ponto, pá, e cai esse bloco de uma vez só. E já uma bola, ela girando, é contínuo, é contínuo. E todo movimento de amortecimento de queda, ele tem que ser muito mais semelhante a uma esfera, a uma bola, ou seja, ele é contínuo, você não para a energia tipo em blocos, você vai simplesmente passando. Alguns rolamentos de algumas pessoas, eles vão ficar como se fosse um hexágono, um octógono, ou seja, ele não é um quadrado, mas ele vai ficar tipo assim com os lados achatados, ou seja, você consegue perceber que ele não está certinho, regular todo o movimento. Eu não estou mostrando o movimento ainda, porque enquanto você não entender a noção de como funciona o conceito da técnica, não adianta você partir para a prática. Eu vejo muitas pessoas repetindo o movimento por repetir, sem entender por que ele está fazendo aquilo, ou entender o real motivo de fazer isso. Por isso que eu estou enfatizando tanto a importância de você fazer o movimento e quais são os detalhes que você deve prestar atenção. Na hora que você começar a praticar, agora você vai ter uma noção muito melhor do que é cada movimento desse. E isso é muito importante saber, porque você está desenvolvendo um sistema de defesa. Esse sistema de defesa tem que ser uma coisa natural para você. Toda vez que a gente cai, toda vez que a gente vai fazer uma movimentação, você não quer fazer igual eu fiz lá de chegar em câmera lenta e o que eu vou fazer e esborrachar no chão. Não, você quer saber exatamente o que vai fazer, naturalmente. Só que para você desenvolver isso, você vai ter que praticar. E aí, não é só praticar uma vez, praticar duas vezes, é todo treino, toda oportunidade que você tiver, você vai praticar isso. Então algumas pessoas me perguntam, quando que eu devo começar a fazer treino de queda? Cara, todo treino que você for fazer, de qualquer tipo de técnica, aprenda como você pode se salvar daquela técnica. Pode parecer bobeira, eu sei que o ideal é a gente focar naquilo que a gente deve fazer e não nos erros que podem acontecer. Porém, quando você treina, cada vez que você está fazendo os movimentos, como você pode chegar daquilo cada vez de forma mais segura, sempre que possível você passando por essas alternativas, você vai conseguir fazer saltos até maiores, porque se você consegue fazer um salto grande, você consegue rebater nele. Eu ensinei num vídeo sobre salto, ensinei como fazer o bounce, ou seja, você bate e volta, mas e quando você bate e volta e não tem espaço, ou você chegou com o pé muito alto e você vai realmente cair de costas, você vai ter que utilizar essas técnicas de Bale. E muito iniciante acaba fazendo essas técnicas de forma errada. Então você tem que começar a praticar ela para ela virar um sistema de defesa e tirar o movimento natural que às vezes acontece. Quais são esses movimentos naturais e que são os erros que a maioria dos iniciantes fazem? Um erro muito comum é você jogar a mão para trás, ou para o lado, ou tentar jogar as mãos no chão para poder tentar parar essa queda. O que acontece? Quando você começa a jogar a mão para poder tentar parar a sua queda, você pode quebrar realmente os ossos aqui, porque você está tomando um impacto direto às vezes, ou às vezes um impacto combinado com torção ou alguma outra coisa. E nossos ossos, eles não foram feitos para poder receber o impacto em diferentes forças ao mesmo tempo. O que é isso, diferentes forças ao mesmo tempo? Quando eu chego, por exemplo, um impacto reto assim, estou tomando um impacto reto, o osso ele consegue distribuir muito bem o impacto dessa forma. Porém, se eu estou chegando no impacto, por exemplo, estou chegando um pouquinho de lado, e eu ainda tenho um movimento de giro nele, que é o que vai acontecer, por exemplo, você caiu e você jogou a mão assim no chão de uma vez. Você vai ter duas forças combinadas ao mesmo tempo ali. Essas duas forças, elas geram um movimento de cisalhamento dentro do osso, ou seja, ele tomou um impacto e girou. E esse tipo de movimento que acontece lá dentro do nosso osso, ele não sabe lidar muito bem, porque as fibras, nossos ossos também têm fibras, basicamente, elas também elas não conseguem lidar com o impacto nessas direções. E o que acontece é que ele vai ter um rompimento lá por dentro. E isso acontece muito com o iniciante. Vai cair, primeira coisa é joga a mão pro chão. Vai cair de frente, tenta travar a mão no chão. Vai cair pro lado, tenta travar a mão no chão. Tirar esse efeito. Você tem que tirar esse padrão natural de cair no chão, tacar a mão no chão. Isso não te faz bem, isso vai fazer só você se machucar mais. E eu sei que é um padrão que a gente vai fazer muito no início. E de tanto cair, as pessoas percebem, vamos falar assim, do processo natural, que cada vez que ele faz aquilo, ele machuca. Cada vez que ele faz aquilo ali, dói. Cada vez que ele vai fazendo aquilo ali, é ruim. Então ele começa a tirar e aprender a utilizar mais o corpo como um todo para poder amortecer aquela queda.
Então esse é o primeiro erro que muitas pessoas fazem. Chegar e jogar a mão no chão logo de cara. Um exemplo clássico disso é criança que cai de brinquedo de parquinho. Sabe aqueles monkey bar? Vai andando, passando de uma barrinha para outra. Na hora que você vai e aí às vezes errou a mão ou escorregou e caiu para trás, a tendência muitas vezes é a pessoa jogar a mão pro chão. Primeiro, você está tomando o seu braço numa posição que ele não vai conseguir amortecer muito bem. Você vai tomar um impacto ali muito grande que pode machucar desde o ombro, cotovelo, punho, os ossos em geral ali. Então, uma posição muito ruim. Não joga a mão no chão, não pare a queda com a mão. A mão, o que ela vai fazer então? A mão ela pode te direcionar para alguma outra parte do corpo ou direcionar o movimento para algum outro local. Então, em vez de você tentar aplicar a força diretamente para o chão com a mão, que isso não vai te ajudar nem um pouco, você vai tentar direcionar essa força para algum lugar. Eu já vou mostrar quais são as técnicas, mas porque se eu ficar movimentando a câmera vai ficar ruim para poder ficar explicando e mostrando. Depois eu vou mostrar a técnica enquanto eu explico aqui assim. Basicamente, apoiou a mão e aí você direciona essa força para algum outro lugar. Mas é um apoio e não uma questão de você tentar parar o movimento. O segundo erro de muitas pessoas é usar colchonete, é usar tatame, é treinar só na grama, é treinar em local muito macio. Embora quando você é muito jovem, às vezes criança, o corpo está em desenvolvimento, não é tão legal você ficar utilizando muita carga sobre as articulações, diretamente num piso rígido igual ao chão, e talvez usar um pequeno tatame fininho pode ser bom. Existe um porém muito grande aí, principalmente se você já é adulto, e esse foco aqui, ajudar qualquer pessoa em qualquer idade que conseguir treinar parkour, né? Você começa a treinar num local muito macio. Por quê? Você vai achar que você está correto, você vai criar um padrão na sua cabeça que você sabe fazer. Esse é um dos problemas das pessoas treinarem dentro de academia, que tem muita coisa macia, é que ele acha, você cria na sua cabeça uma ilusão de que você sabe como fazer aquilo. E isso é um problema muito grande, porque depois que você aprende, desaprender é muito difícil. E você criar um padrão errado de como você vai amortecer, de como você pode sair dessas quedas, é muito ruim. Por quê? Toda vez que você faz um amortecimento, você faz um rolamento, você vai fazer uma queda lateral, o movimento deve ser suave, não deve te machucar e você deve sentir exatamente onde você está passando no seu corpo. Quando você padroniza errado isso e você faz, por exemplo, dentro de uma academia usando um colchonete lá dentro, na hora que você chega na rua e for fazer o movimento, você vai sentir na hora você passando em cima de alguma quina de osso, você vai sentir você pressionando alguma parte do seu corpo que não deveria estar sendo pressionada contra o chão, e isso dói, é ruim. Nesse caso, principalmente se for uma queda pequena, você está treinando um salto ali, não tem tanto problema, porque isso aí vai simplesmente deixar um vermelhão, um roxo depois, mas vai ser dolorido e você vai acabar deixando de fazer alguns movimentos simplesmente porque você não sabe como chegar legal. Mas se for um salto maior, você provavelmente vai se machucar, e pode se machucar até gravemente por ter criado um padrão errado. Agora, quando você treina diretamente no chão, que é o que eu recomendo, e principalmente escolhe um local um pouquinho mais liso, porque você vai conseguir sentir exatamente cada parte do corpo, como ela está tocando no chão, como cada parte do seu corpo reage de forma diferente à medida que você vai tomando um impacto. E isso cria vamos falar assim, um conhecimento do seu corpo, ou seja, uma consciência corporal muito grande, porque agora você está aprendendo exatamente como lidar com essa carga. Outra coisa, imagina, quando você chega num colchonete, o seu tornozelo ele vai criar uma adaptação, porque o nosso cérebro ele faz isso. Ele manda um estímulo que faz criar uma padronização de quanta energia ele precisa para amortecer um certo impacto. Então toda vez que você treina, por exemplo, num cama elástica, treina no colchonete, amortecimentos, o seu corpo cria um padrão de quando ele está chegando de um certo impacto, ele deve calcular tanto de energia para poder amortecer. Parece que não, mas nosso cérebro é muito inteligente, ele padroniza isso. E ele já vai entender que como tem um amortecimento, ou seja, como tem uma superfície, ele vai criar um certo tipo de ativação nos músculos para poder segurar aquilo. Porém, você sabe que no chão não é assim, o concreto não é assim, o mundo não é assim. Ele não é 100% macio, é rígido. E por ser rígido, o tipo de ativação, a forma de sincronia dessa ativação é completamente diferente. É tipo assim,
A menos que você more num mundo onde é tudo cheio de colchão, onde tudo é acolchoado, não tem problema. Então você deve treinar para esse mundo. Como a gente quer criar um padrão que você treine em qualquer lugar, que você consiga fazer essa prática sua numa pedra, no concreto, na escada, que sim, usando barra, na estrutura do jeito que você quiser e que isso fique, vamos falar assim, confortável para você, não padronize movimentos para um local macio. Não faça isso, simplesmente não faça. Vai treinar rolamento, vai treinar amortecimento, faz isso direto num piso mais rígido. Vai doer de início? Vai, porque você não sabe como é que faz. Então aprenda. Um problema muito grande das pessoas é querer, tipo assim, que tudo seja muito fácil, que tudo seja muito suave logo de cara. E de início não vai ser suave. Entenda isso, você tem que passar por um processo duro, um processo rígido, onde você vai ter que realmente entender como seu corpo movimenta, para depois aquilo ficar suave. E cara, a sensação de conquista de você fazer um rolamento suave é muito grande. Eu lembro quando eu comecei a treinar, e era um rolamento, até o rolamento ou outros movimentos assim, era muito rígido. Eu ia pro chão e eu sentia, tipo assim, ficava um roxião aqui assim no ombro, nas costas, principalmente nas vértebras, ficava até uns machucadinhos. E eu ficava assim, não, tô rolando, tô fazendo um movimento. E tava errado, eu sabia que tava errado. Eu tinha que corrigir aquilo. E doía cada vez que fazia aquilo errando de novo, errando de novo. Tem que entender como o seu corpo faz o movimento e melhorar aquilo. É a melhor forma de você conseguir ter conforto no parkour. À medida que você ganha conforto com o chão, ou seja, você ganha conforto de conseguir cair ali sem problema de se machucar, você vai conseguir fazer mais técnicas. Então, não treine em local macio, não treine em local que seja, vamos falar assim, demasiadamente confortável. Treine um local para você transformar um local rígido em um local confortável para você. Antes de eu passar a técnica agora, eu vou só falar uma última coisa. Nem todos os momentos funciona você fazer o amortecimento de queda. Vai ter situação sim que vai cair, vai ter situação que você não vai conseguir parar essa queda, porque nós somos ser humano, a gente está essa chance de erro, tem essa chance de também não dar certo. Porém, você padronizar o movimento, você saber como lidar com ele, vai melhorar sua chance de sucesso, nossa, absurdamente. Então, padronize a forma correta de você conseguir fazer ele. Agora eu vou começar falando as duas técnicas que você deve aprender, as duas técnicas que eu quero ensinar nesse vídeo. É uma técnica de você fazer a queda para trás e a queda de você fazer para o lado. As duas são muito similares, é basicamente uma variação da outra, mas existem alguns conceitos chaves na hora de você fazer ela. Basicamente, o que você vai fazer é começar sentado no chão, ou seja, comece se acostumando com o chão, de como você vai conseguir da posição mais baixa possível, ou seja, com menor impacto, para depois a gente começar a aumentar o impacto nisso. Do chão, sentado, aí vai começar caindo um pouquinho para trás. Essa queda para trás vai ser assim, você começa sentado, inclina o corpo para trás, deixa o corpo fazer como se fosse um pequeno rolamento pelas costas e então você usa os seus braços no chão para te ajudar a direcionar. Começa a fazer isso, simplesmente coloca a mão no chão e amortece para trás. Um conceito muito importante é manter sempre o queixo no peito. Mantendo o queixo no peito, você vai evitar de bater a nuca no chão. Isso é um conceito muito importante. Todo tipo de amortecimento, a coisa principal que você tem que proteger no seu corpo é a sua coluna e a cabeça. Essas são as duas coisas principais. Qualquer outra batida que você pode fazer no corpo não vai te levar a muita lesão. Mas a cabeça e as costas, a coluna, são muito importantes. Então, é o foco principal de qualquer tipo de amortecimento é proteger essas duas partes. Então, quando você vai fazer esse rolamento para trás, você vai fazer meio rolamento. É uma queda para trás, onde você vai ir até chegar na parte superior das suas costas e depois volta. Da forma mais suave que eu conseguir. Faz isso utilizando as mãos no chão. Então, caiu para trás, voltou. Caiu para trás, voltou sentado. Caiu para trás, voltou sentado. Principal, não bater a cabeça no chão. Testa isso várias vezes. Começa a fazer isso indo aos poucos para trás. Segundo ponto é você fazer essa mesma coisa sentado. Aproveita que já está ali no chão e faz isso sentado ainda. Cai um pouquinho para o lado e faça isso. Faz para a direita, deixando o seu corpo fazer um pequeno rolamento, como se fosse pela lateral do seu corpo. Então, nesse lateral, o importante é você não deixar as suas costas tocar por inteiro no chão. Você vai deixar toda a lateral do seu corpo, desde sentir na lateral da coxa,
passando o glúteo, a lateral nas suas costas, até você chegando por essa lateral, passando todo o seu braço pelo chão e com a mesma coisa de proteger a cabeça. Então a cabeça agora ela vai puxar em direção do peito, só que virado um pouquinho em direção do outro ombro. Para quê? Para que você proteja a cabeça do chão. Treine isso fazendo para um lado, para o outro, começando sentado. Assim que você se sentir confortável em fazer esse movimento sentado, você vai começar a progredir ele para o agachado. E aí eu quero que no agachado você comece a fazer em câmera lenta de início. Passe a posição da perna, coloque a perna devagarzinho no chão para poder fazer os laterais e vai sentando sobre a perna até você ir inclinando sobre a lateral do seu corpo e caiu. Faz isso algumas vezes até você sentir que você consegue passar por todas as laterais da sua perna, desde o tornozelo, desde a panturrilha, do joelho, da coxa, do quadril, até toda a base das suas costas, até você passar por toda a lateral suavemente. Faz isso com um lado, faz isso com o outro lado. E para trás a mesma coisa. Você agora, lembra que eu falei que você não pode parar a mão na hora de começar agora agachado? Em vez de você tentar parar no chão com a mão, você vai simplesmente se inclinar para trás e você vai colocar a sua mão para direcionar para o quadril. Lembra? Eu não estou tentando colocar minha mão no chão para tentar frear um movimento. Não cometa esse erro, não freie o movimento. O que você faz? Você coloca a mão para direcionar para o quadril. Direcionou para o quadril, para o glúteo, que é uma região geralmente mais macia, onde a gente tem mais músculo. Se não tiver, treine mais salto para desenvolver mais o glúteo. Mas faz isso de forma mais suave. Fez o movimento, foi para as costas e voltou. Às vezes você é muito magro, provavelmente vai sentir alguns ossinhos. Começa a tentar achar para você como fazer esse movimento ficar mais suave. Você vai ter que achar alguma estratégia e aí isso é uma coisa mais pessoal. Porém, que você não fique um movimento muito estranho e que você proteja principalmente a cabeça. Comece a fazer isso. Repete algumas vezes, ficando suave, essa queda para trás, essa queda lateral. Aí a gente fez sentado, agachado. O próximo passo é você começar em pé. Em pé você vai começar a fazer agachamentos devagar, indo para o chão, devagar, indo para o chão. E começa a fazer isso até você se sentir confortável em fazer um movimento. Então, vai devagar até chegar no movimento no chão e fez. Faz para um lado, faz para o outro. Sem se preocupar muito de sair perfeito as primeiras vezes. É você sentir. Por isso, devagar, ele vai te ajudar muito a sentir. E à medida do possível, você vai acelerando isso, vai acelerando isso. E a gente vai parar por aqui, nesse em pé. Por quê? Eu quero que antes de você progredir em aplicar esse movimento, eu quero que você, se possível, arruma alguém próximo de você, ou até mesmo com você mesmo, se não der, você pode fazer com você mesmo, fazer esse movimento mais rápido. Ou seja, a gente começa devagar e vai levando ele cada vez mais rápido. Então comece praticando devagar e comece a colocar velocidade. Por que velocidade? Quando você cai, você não cai devagarzinho, em câmera lenta. Igual eu falei, eu tive uma queda em câmera lenta, provavelmente porque essa grade estava com outra grade do lado e ela tinha uma basezinha, então teve aquela queda praticamente em slow motion. Mas isso não acontece na maioria dos casos, você vai simplesmente bater e voltar. É a velocidade de um salto, bate e volta. E nesse momento, você tem que conseguir fazer rápido e reativo. Fazer rápido e reativo, existe uma coisa muito legal de fazer, que é, você começa a fazer o movimento cada vez mais rápido, para frente, para um lado, para trás, para um lado, e volta para o meio. É bater e voltar. Tenta sempre fazer isso e volta para o meio, o mais rápido possível. Caiu para o lado, volta para o meio. Caiu para o lado, caiu para trás, volta para o meio. Sempre tentando voltar para o meio ou tentar voltar em pé. Essa é uma queda que é meia queda, ou seja, essas duas técnicas de Bale não são rolamentos completos. E são mais aplicáveis na maioria dos lugares. Muitos locais você não vai ter como rolar, muitas quedas você não tem necessidade de rolar, então você vai utilizar elas. E comece fazendo elas rápidas, e se tiver alguém para te empurrar, e aí isso é uma dica muito massa, que é alguém pegar e te empurrar, e principalmente se você conseguir fazer de olho fechado, a pessoa vai te empurrar e você vai tentar reagir a isso. Comece do sentado e vai evoluindo para o agachado até o em pé. O em pé, eu particularmente não recomendo fazer esse com empurrão por um motivo. A carga às vezes na hora do empurrão pode ser grande demais, e o que eu prefiro que se for fazer empurrão, que seja um empurrão de verdade, não seja tipo assim, toquezinho de leve, porque vai simular melhor o impacto de você ter que reagir àquilo. E aí sim você vai reagir e vai fazer a queda. Só que quando você está fazendo em pé, provavelmente você vai ter uma velocidade muito grande de estar vindo de cima, mais a do empurrão de verdade,
e aí você vai ter que reagir a isso. E aí provavelmente você vai ter que fazer um rolamento. Então nesse estágio, o legal é que você já saiba fazer um rolamento. Ou seja, que você já saiba como fazer o rolamento para poder fazer esse de pé. Mas até o agachado é legal que você realmente consiga, alguém te empurrando ali, você reaja e volte ao normal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de se inscrever aí que vai ter mais dicas como essa. Se essa dica foi útil para você, pratique, grava um videozinho lá e me envie mostrando você praticando isso. Eu gostaria muito de ver e realmente isso vai te ajudar na prática. É isso aí, até o próximo vídeo.